Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Gestão Estratégica de Pessoas e hoje com um tema super interessante que é sobre o desenvolvimento de líderes, né, ou competências de liderança no mercado de trabalho. Esse é um tema que vem sendo bastante discutido, né, cada vez mais a gente fala sobre a perspectiva de compreender as pessoas e de compreender a importância que as pessoas têm no desenvolvimento de boas estratégias, né, na aplicação e na obtenção de bons resultados no mercado de trabalho. Então, todos os setores, né, todas as organizações estão em busca de um profissional que se destaque, que tenha uma alta performance, né, que tenha um bom desempenho, que seja eficiente e eficaz. Então, assim, é um conjunto de fatores, assim, o que se espera tem muito claro. Mas agora as regras de comportamento e a forma com que as pessoas devem se posicionar, isso às vezes não é muito claro. Então, quando a gente tem uma literatura para discutir desenvolvimento de lideranças ou desenvolvimento de líderes, a gente está falando de uma literatura que vai tentar trazer um conjunto de comportamentos, caracterizar personalidades que sejam adequadas a esse perfil de que de fato as organizações precisam, né? Enfim, o governo também precisa de pessoas com determinados traços de liderança. Então, ainda é uma literatura que é inicial, né? Não tem ainda grandes estudos que detalhem sobre comportamento ou sobre perfis de liderança adequado para cada situação, mas o fato é que até agora a gente pode entender que existe um conjunto de atitudes que devem ser destacadas para o perfil de um líder, né? E que uma coisa muito importante é que não existe uma pessoa que já nasce com todas as características e com todos os traços definidos do que é ser um líder ou não. Ou seja, não existe um padrão de comportamento, não existe uma pessoa que já nasce sabendo ser líder. Então, isso abre a oportunidade para a gente discutir o fato de que a gente precisa, então, desenvolver essas competências e essas características de liderança. Então, existem oportunidades. Ah, mas eu tenho, às vezes, um pouco de timidez, eu tenho dificuldade de me comunicar, eu não sei negociar. Tudo isso é importante para um líder. E tudo isso é possível de ser desenvolvido a partir de técnicas, a partir de conhecimentos específicos, a partir do momento que você se integra a uma rede que realmente facilita o seu desenvolvimento dessas características. Então, você aí que está realmente se dedicando aos estudos, que está buscando se desenvolver do ponto de vista de liderança, vai procurar cursos específicos na área de oratória, de comunicação assertiva, de comunicação não violenta, estratégias de negociação, técnicas de negociação. Isso tudo é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, a partir do momento que a gente entende que o líder ele pode e deve ser desenvolvido, isso abre margem de oportunidades para qualquer pessoa, independente da situação financeira, do momento que se encontra na vida, da idade, independente do sexo também. Então, para ser líder, tem que ter força de vontade, tem que ter uma atitude, tem que ter uma disponibilidade para conseguir assumir esses cargos, né? Ou, enfim, missões dentro da sociedade que devem ser executadas por alguém que esteja disposto a assumir as responsabilidades de alguém que quer ficar em evidência. Então, a gente sempre vai assumir o lado bom e o lado ruim dessa situação também, porque, querendo ou não, um líder ele tem que estar muito disposto a se disponibilizar, a realmente ter a necessidade de se expor, né, de estar pronto para ser julgado, ser questionado e mesmo assim não perder a sua essência, não perder a sua personalidade e não perder realmente o seu bom comportamento. Então a liderança exemplar, a liderança que incentiva, ela está muito nesse sentido, nessa noção e nessa personalidade. Então eu vou trazer alguns conceitos para vocês com relação a isso. O conteúdo também trata uma série de questões relacionadas a isso, a perfil de liderança, né, os perfis de liderança, um perfil de liderança que é autocrático às vezes, né, que é aquela pessoa que centraliza o poder, dita as regras, o perfil de liderança mais liberal, que não intervém tanto no processo criativo, no processo de decisão, deixa a coisa acontecer do jeito que for para acontecer.
tem aquela liderança democrática que convida a todos a participarem do processo de tomada de decisão, que é integrador, né, e que que chama a atenção dentro dessa nova era, né, digamos assim, de ser uma pessoa que escuta mais, que observa mais, e também tem aquela liderança situacional, ou seja, que a depender da situação, eu preciso usar características, seja do líder autocrático, do líder liberal ou do líder democrático. Então, se alguém perguntar qual é o melhor perfil de liderança, um perfil de liderança situacional. Para cada situação, um comportamento adequado para gerar os melhores resultados. Então, nessa aula a gente vai tratar isso, né? No conteúdo vocês têm uma discussão mais detalhada sobre isso também e a gente vai trabalhando isso também nos nossos fóruns de aprendizagem. Aqui, então, só um conceito, né, que esse autor traz para dizer o que seria um bom líder, ou seja, o líder, às vezes a gente nem fala muito do comportamento da pessoa propriamente dita, né? Você precisa se vestir assim, você precisa ter tal aparência. Isso não existe, isso não está em pauta na literatura para discutir o que é líder ou não. O que é líder está ligado ao comportamento e muito mais ao cognitivo e à inteligência emocional desse indivíduo. Então, aquele indivíduo que consegue promover uma ambiência favorável à criatividade, à inovação, as pessoas se sentirem bem no espaço de trabalho, esse é o perfil de liderança que as organizações procuram, que as organizações precisam nos cargos estratégicos das suas empresas. Então, se você é uma pessoa que consegue integrar mais pessoas, que consegue divertir as pessoas no momento certo e na dose adequada, se você consegue realmente facilitar com que as pessoas entendam e conheçam mais elas entre elas, então esse relacionamento interpessoal ele é promovido por alguém. Então quem facilita isso, quem reduz conflito, sabe, aquela pessoa que não chega, fica sempre falando de problemas e problemas, aquela pessoa que fala mais de solução e que incentiva mais as outras pessoas a buscarem soluções. Esse é um perfil de liderança que vem se destacando e que a literatura coloca como algo interessante e que é uma busca incessante por parte dos profissionais e das organizações como uma estratégia que pode ser possível para melhorar o seu desempenho. Então, isso significa que ajuda as pessoas a se sentirem centrais e o seu significado no trabalho. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, na gestão de pessoas. Então, se eu sou um profissional que irei exercer uma função de supervisão, de gerência, eu tenho que facilitar para que a pessoa ela se sinta útil, né? Que ela entenda o papel dela dentro da organização e que ela saiba por que ela é importante. Ela precisa se sentir parte do processo produtivo e parte do processo de obtenção de resultados. Quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente deixa isso claro, né? O líder deixa isso claro para as outras pessoas, mais fácil ficará o ambiente de trabalho, melhor ficará o desempenho de cada um dos indivíduos no ambiente de trabalho. Então, tem muito a questão de que a liderança ela incentiva pelo exemplo, né? Aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso não pode existir. O líder ele faz o que ele espera com que os outros façam. Ele tem um histórico, ele tem uma trajetória que lhe confere a oportunidade das pessoas perceberem ele como uma liderança de destaque, de falar assim, não, esse realmente é uma pessoa que tem um discurso alinhado com a sua prática e com a sua vivência diária. Não adianta você ter um discurso e praticar outras coisas. E, inevitavelmente, a liderança ela é avaliada constantemente, por todas as partes. E ela vive um ambiente de avaliação 360 graus. Todas as pessoas, né? Se você está numa empresa, os fornecedores te avaliarão, os clientes, os colaboradores, os seus parceiros, todos irão te avaliar. E se você tem um discurso alinhado com a sua prática diária, você consegue realmente provar para todos esses entes, né, para todos esses atores, que você realmente é uma liderança e que merece respeito e que pode cobrar para que outras pessoas também façam e tenham aquela rotina, né? Então isso entra numa lógica de influência, né, de influenciar as pessoas a buscarem realmente um comportamento que seja favorável ao bom desempenho, uma boa convivência no ambiente de trabalho. O líder ele tem uma noção de reciprocidade que é muito grande, ou seja, o que eu faço para os outros, o que eu realmente espero que elas façam comigo também. Então, eu sempre vou ter essa noção de reciprocidade, né? O sentimento de reciprocidade.
Eu faço porque eu quero que a empresa cresça e eu espero que você também tenha esse mesmo sentimento. Eu te passo as estratégias porque eu confio em você, eu espero que você também confie em mim. Né? E eu quero te ouvir, eu quero te escutar, eu quero entender a sua opinião também sobre esses objetivos, sobre essas estratégias. Isso está muito ligado à ideia de reciprocidade. E, além do mais, é um grande facilitador, o líder tem que ser um facilitador de comunicação, de integração e sempre objetivando bons resultados e alcançar resultados positivos para a organização. E aí tem uma série de críticas e reflexões sobre estudos com foco em lideranças empresariais, porque, na verdade, a crítica é no sentido de dizer, olha, ainda existem poucos estudos, ainda tem poucos dados que realmente refletem o comportamento adequado de liderança. Então, fica o convite para vocês pesquisarem mais essa área, estudarem mais sobre essa área, até para conhecer um pouco mais sobre aspectos relacionados à abordagem aí dos traços, né, e do perfil de personalidade dos líderes de destaque no nosso país e no mundo. Então, era isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa aula. Foi um prazer poder discutir esse tema, é um tema bastante instigante, né? Tem muita coisa para a gente debater. Eu espero que a gente esgote também esse assunto nos nossos fóruns, né? Fórum de discussão, que a gente vai tratar um pouco sobre perfil de liderança também. Tá certo? Então era isso, um abraço e até a próxima aula.